Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Aqui com a palavra de Deus, com o Senhor e meditando, lendo, né? Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai continuar ensinando a gente a respeito desse propósito, né? Que Ele está tendo com Israel, com esses reis, com esse período da história. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa semana, Pai, que praticamente já estamos chegando aí no final de semana. Eu quero te agradecer, Deus, porque mais uma semana o Senhor esteve conosco. Mais uma semana o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos deu paz, alegria, saúde, Deus. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu quero ser grata, Senhor, todo o tempo, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Obrigada, Jesus. Fala conosco aqui na palavra, Senhor, ministra o nosso espírito, que sejamos edificados cada dia mais, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, dia após dia. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Então, hoje, dia 5, né, da semana 28, sexta-feira, dia 7 de julho, 7/7. E nós vamos então continuar aqui. 2 Reis, capítulo 14, e depois 2 Crônicas 25, tá? Nossos dois textos de hoje. 2 Reis 14 diz assim: No segundo ano do reinado de Jeoás em Israel, o rei Amazias começou seu reinado sobre Judá. Nesse tempo, Amazias estava com 25 anos de idade e durante 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, natural de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, embora não fosse como seu antepassado Davi, mas seguiu o exemplo do seu pai Joás. Todavia, Amazias não destruiu os altares nos altos das colinas, por isso o povo ainda sacrificava e queimava incenso ali. Logo que percebeu que tinha controle sobre o reino, matou os homens que haviam assassinado o rei, seu pai. Porém, não matou os filhos desses homens, pois o Senhor havia determinado, pela lei de Moisés, que os pais não seriam mortos por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos seriam mortos pelos pecados dos seus pais. Cada um deveria sofrer o castigo pelos seus próprios pecados. Uma vez Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal. Além disso, ele conquistou a cidade de Selá e mudou o nome desse lugar para Joctiel, como se chama até o dia de hoje. Um dia ele mandou mensageiros ao rei Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, desafiando aquele rei a reunir o seu exército e vir lutar contra ele. Mas o rei Jeoás respondeu: O espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao poderoso cedro do Líbano: Dê a sua filha por esposa ao meu filho. Mas exatamente nesse momento passava por ali um animal selvagem e pisoteou o espinheiro. Você destruiu Edom e está muito orgulhoso por isso. Porém, o meu conselho é que você se contente com a sua glória e que fique em sua casa. Por que provocar desgraça tanto para você como para Judá? Mas Amazias não quis ouvir o seu conselho e Jeoás, rei de Israel, reuniu seu exército e o atacou. A batalha entre Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, começou em Bet-Semes, uma das cidades de Judá. Judá foi derrotado por Israel e o exército fugiu, indo cada um para sua casa. O rei Amazias, filho de Joás, neto de Acasias, foi preso por Jeoás em Bet-Semes. Então Jeoás e o exército de Israel marcharam para Jerusalém e derrubaram um muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina, uma distância de cerca de 180 metros. O rei Jeoás fez muitas pessoas reféns, levou todo o ouro e a prata dos utensílios dos cofres do templo do Senhor e dos depósitos do palácio real. Em seguida voltou para Samaria. Os demais acontecimentos da história de Jeoás e de sua guerra com Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado junto aos outros reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá,
Viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos da história da sua vida estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em Jerusalém tramaram contra a vida dele, e ele teve de fugir para Laques, mas seus inimigos mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então seu filho Uzias, que nessa ocasião estava com 16 anos de idade, foi proclamado rei pelo povo de Judá. Após a morte de seu pai, ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate e a devolveu a Judá. Enquanto isso, 15º ano do reinado de Amazias, em Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, tinha se tornado rei de Israel. O reinado de Jeroboão durou 41 anos. Porém, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não abandonou os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Jeroboão recuperou os territórios que Israel havia perdido entre Lebo-Amate e o Mar Morto, exatamente como o Senhor, o Deus de Israel, havia predito por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. O Senhor viu o grande sofrimento de Israel, tanto de escravos quanto de livres, e não havia ninguém para socorrer o povo. Deus não tinha dito ainda que apagaria o nome de Israel da face da terra, de modo que ele usou o rei Jeroboão, filho de Jeoás, para salvar a nação. Os demais acontecimentos da história de Jeroboão e tudo quanto ele fez, seu grande poder e suas guerras, e a maneira como recuperou Damasco e Amate, que haviam pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão morreu, foi sepultado junto aos outros reis de Israel, e em seu lugar reinou seu filho Zacarias. Então, capítulo 14 fala um pouco tanto de alguns reis, né, que tomaram posse ali de Judá, quanto de Israel. E aí já entrou o Jeroboão II, né, que em algumas bíblias está assim, Jeroboão II, porque não é o mesmo Jeroboão que começou o reino do norte, e aqui também no reino do sul nós já temos Uzias, ok? Que o pai dele levantou uma guerra entre o reino do norte e o reino do sul à toa, sem necessidade, por simples orgulho, né? E acabou então morrendo nessa batalha. E aí seu filho Uzias estava com 16 anos de idade e foi proclamado rei sobre Judá. Vamos lá para 2 Crônicas 25, provavelmente tem a ver com essa mesma situação que aconteceu aqui, mas conta de uma outra maneira, né, aqui para nós os acontecimentos. 2 Crônicas 25 diz assim: Amazias estava com 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã e ela era de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando viu que estava firme em sua posição como novo rei, matou os oficiais que assassinaram o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas seguiu a ordem do Senhor, escrita na lei de Moisés, onde o Senhor disse: os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um deve prestar contas pelos seus próprios pecados. Amazias organizou o exército, nomeando chefes para cada grupo de família de Judá, ou seja, chefes de 1000 e de 100 em todo Judá e Benjamim. Depois convocou todos os homens com mais de 20 anos e viu que tinha um exército de 300.000 homens, todos bem treinados e que sabiam manejar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 soldados valentes e pagou 3,5 toneladas de prata. Então veio da parte de Deus um profeta com esta mensagem: ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não está com ninguém do povo de Efraim. Vai sozinho e seja corajoso. Caso contrário, você será derrotado pelo inimigo, porque Deus tem poder para dar vitória e para derrotar. Amazias lamentou-se, mas o que dizer a respeito das 3,5 toneladas de prata que paguei por este exército de israelitas? E o profeta respondeu: o Senhor pode dar a você muito mais do que isto.
Então Amazias mandou os soldados de Israel de volta para Efraim, e eles ficaram furiosos com Judá e acharam que foram insultados pelo rei de Judá. Então Amazias criou coragem e levou seu exército ao Vale do Sal, e ali matou 10.000 homens de Edom. Outros 10.000 foram capturados e levados até um penhasco muito alto, e dali foram atirados para baixo, de modo que foram espatifados. Nesse meio tempo, o exército de Israel, que Amazias tinha mandado para casa, não lhes permitindo participar da guerra, atacou diversas cidades de Judá, desde Samaria até os arredores de Bet-Horon. Eles mataram 3.000 pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses do povo de Seir e os estabeleceu como seus próprios deuses, curvando-se diante deles e queimando incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele enviou um profeta com a seguinte pergunta: por que você consulta os deuses que nem mesmo puderam salvar seu próprio povo do ataque? Desde quando pedi o seu conselho? Interrompeu o rei. Pare com isso antes que eu mande matar você. O profeta saiu, mas antes de partir deixou esta mensagem: sei que Deus determinou destruir você, porque tem adorado outros deuses e não aceitou o meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, ouviu o que seus conselheiros tinham a dizer e declarou guerra a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: venha enfrentar-me face a face. Porém o rei Jeoás respondeu com esta história: lá nas montanhas do Líbano, o espinheiro mandou dizer ao cedro: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Neste momento veio um animal selvagem e pisoteou o espinheiro. Você está muito orgulhoso por causa de sua vitória sobre os edomitas, mas o meu conselho é que você fique em casa e não provoque uma desgraça que levará você e todo o povo de Judá à ruína. Mas Amazias não quis ouvi-lo, porque Deus estava planejando entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pelo fato de consultarem os deuses de Edom. Então o exército de Jeoás, rei de Israel, atacou Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, que fica em Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e seu exército fugiu para casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes, e levou-o como prisioneiro a Jerusalém. Depois, o rei Jeoás deu ordem para derrubarem 180 metros dos muros de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele levou embora todos os tesouros e os vasos de ouro do templo, guardados por Obed-Edom, bem como os tesouros do palácio real. Ele também fez reféns e voltou para Samaria. Contudo, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos da vida do rei Amazias estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Essa história inclui um relatório mostrando como Amazias afastou-se de Deus e como o povo conspirou contra ele em Jerusalém. Tendo ele fugido para Lax, eles foram atrás dele e o mataram ali. Trouxeram seu corpo para Jerusalém sobre cavalos e o sepultaram com os seus antepassados na cidade de Davi. Percebem, gente, que os textos, eles mostram, né, tanto a parte positiva desses reis, quanto a parte negativa. E geralmente o negativo ele sobrepõe, né, porque ainda que a princípio eles tenham feito as coisas segundo o Senhor, eles ainda assim não derrubavam os altares, não traziam o povo à adoração ao Senhor, não traziam arrependimento sobre a nação de Israel nem de Judá. E aí entre eles também criavam guerras civis, Israel lutando contra Israel, gente. São as 12 tribos lutando entre si. Eles também faziam guerras contra os seus vizinhos, né? Aqui os edomitas, ou outra hora era contra outras nações ali ao redor, muitas vezes guiados pelo próprio Senhor, ou o Senhor guiava essas outras nações contra Judá e contra Israel, justamente trazendo juízo, né, pela desobediência deles. Então a gente vai perceber esses desafios que tanto Judá, o reino do sul, quanto Israel, o reino do norte, estão passando em todos esses anos
que vão se sucedendo, rei após rei, reinado após reinado, um filho após o outro, desses homens que foram reinando sobre o reino do norte e sobre o reino do sul, mas que a maioria deles não estavam de acordo com o propósito do Senhor e foram se desviando e levando o povo também a se desviar do Senhor e a se esquecer do Deus Todo-Poderoso que havia os tirado lá do Egito. Esse é o início de toda a história, né? E a palavra sempre vai estar trazendo isso à memória deles. Amém? Amanhã a gente vai ler o livro do profeta menor Jonas, que está no meio dessa história toda aqui, né? O profeta Jonas, ele é chamado pelo Senhor para pregar para um território que não era o território de Israel. E a gente vai ver o início, o meio e o fim dessa história amanhã, porque a gente vai ler o livro inteiro, né? Um livro bem pequeno, de 4 capítulos, e a gente vai então entender um pouquinho da história desse profeta chamado Jonas, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótima sexta-feira para vocês. Ótimo final de semana para todos nós, né? Nós vamos ter aí um final de semana, um sábado e um domingo cheio da presença do Senhor. Com certeza o Senhor vai ministrar muito ao nosso coração amanhã com a história de Jonas. E depois a gente volta aí para o livro de Reis e de Crônicas no domingo. E na segunda-feira, então, a gente começa o livro do profeta Isaías, um grande profeta, né? Grande por quê? Porque ele foi maior que os outros em qualidade? Não. Quantidade de escritos, né? Isaías, Jeremias são os maiores, né? Depois vem Ezequiel também, que tem um grande livro com muitas profecias, falou muito a mandado do Senhor sobre esses reis que estavam governando nesse momento. Amém, queridos? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura, se Deus quiser.